Sejam muito bem-vindos, pessoal, a mais um vídeo. Agradeço mais uma vez vocês por estarem aqui para a gente trocar uma ideia e para a gente bater um papo. Estou gravando esse vídeo no início da madrugada, após o término aí do jogo entre Flamengo e Esperance pelo Mundial de Clubes, né? A Copa do Mundo dos Clubes que está acontecendo. Então a gente vai falar um pouquinho sobre a repercussão desse jogo, sobre as impressões principais desse jogo e também das equipes brasileiras como um todo dentro da competição. Bora rodar a vinheta? Bora pra vinheta e a gente já volta. E meus queridos, não se esqueçam, de apoiar os nossos amigos da Tribo da Sorte. Inclusive, hoje a Mega Sena tá acumulada e hoje tem sorteio da Mega Sena com 110 milhões que estão acumulados. Então você não pode deixar de clicar no link que eu tô colocando fixado abaixo ou no QR Code que tá aparecendo aqui. Vai abrir um chat e você vai chamar o pessoal lá da Tribo da Sorte. Vai falar assim, gostaria do cupom lá do canal Opina Porco. Eles vão gerar um cupom para você, você vai utilizar na plataforma da Tribo e você vai receber desconto em qualquer um dos produtos. Lembrando também que tem a Quina de São João. Vai sortear 230 milhões de reais, então é outro sorteio também que você tem possibilidade de fazer sua fezinha, vai ser no final do mês e o cupom também vale para quem quiser utilizar lá na Quina de São João, utilizar na Loto Fácil, na Lotomania, você pode utilizar em qualquer produto da plataforma da Tribo da Sorte. É só acessar lá, Tribo da Sorte, tamo junto. E é óbvio, galera, que com a vitória do Botafogo sobre o Seattle, a vitória do Flamengo sobre o Esperance, é óbvio que já iria surgir na internet o argumento de que o Palmeiras é a única equipe brasileira que ainda não venceu na Copa do Mundo de Clubes. Como se assim, né? Se já tivesse, sei lá, a Copa do Mundo de Clubes teve já 6, 7 rodadas. É óbvio que a galera ia dar essa cornetada. Daqui a pouco, inclusive, o Fluminense faz a sua estreia contra o Borussia. Então, casca grossa pro Fluminense, né? E eu quero falar um pouquinho também mais especificamente sobre a partida ali, a partida do Flamengo, tá? A partida do Botafogo eu não consegui assistir, eu tinha dado meu palpite de 3-1, no final ficou 2-1, quase, bateu na trave. Mas eu não consegui assistir, que foi muito tarde, a partida do Flamengo foi uma hora mais cedo, então eu consegui acompanhar um pouquinho. E aí eu vou falar uma coisa pra vocês aqui agora, tá bom? Vamos lá, o que eu falei pra vocês quando o Jorginho abriu a possibilidade de vir pro Brasil reforçar algum grande clube brasileiro? O que eu falei pra vocês naquele vídeo? Eu falei que o Jorginho, ele era um jogador diferenciado, ele era um jogador inteligente, um cara que tinha uma visão de jogo muito diferenciada, de outro nível e principalmente um passe de bola e uma assistência que iria incrementar e se dar muito bem na equipe que ele viesse reforçar. E foi isso que aconteceu. O Flamengo ontem entrou com a escalação. Vamos falar aqui, o Rossi, Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira, Ayrton Lucas, Eric Pulgar, Jorginho, Gerson, De Arrascaeta, Luiz Araújo e Pedro. Essa foi a formação, a escalação do Flamengo por início de jogo ontem na estreia da Copa do Mundo de Clubes. E, mano, o Jorginho jogou de terno. Cara, e é aquilo que eu falo pra vocês, quando o jogador ele é bom, não tem o subir a montanha, né? Quando o jogador ele é bom, ele já é aquele cara que ele mostra nas suas primeiras movimentações que ele já vai se adaptando. Ele consegue fazer uma leitura do jogo, ele consegue, sabe, ler o campo, ler as oportunidades de jogadas de maneira muito rápida e assimila isso muito fácil. E o Jorginho fez isso no jogo do Flamengo ontem. Basicamente, cara, o Flamengo dominou a maioria das ações ofensivas em cima do Esperance, né? O técnico do Esperance que cantarolou
sobre uma equipe ser forte, de que eles estão acostumados a enfrentar Bayern de Munique, PSG. Ontem o time abaixou as linhas, né? Tentou fechar os bloquinhos ali em cima do Flamengo, tentou fazer uma retranca defensiva para cima do Flamengo, mas não conseguiu. Qualquer ajuste de marcação que o Esperance tentava fazer, os jogadores do Flamengo conseguiam criar boas oportunidades com um passe mais envolvente, fazendo com que a marcação ficasse solta e se perdesse no meio ali desses passes que foram muito bem trabalhados pelo Flamengo ontem. O Flamengo jogou de forma cadenciada, obviamente que subiu as suas linhas, colocou ritmo, colocou intensidade, mas também soube equilibrar a partida e deixar um pouco mais frio quando era necessário. E aí, a gente tem algumas participações que foram vitais para a vitória de ontem, como por exemplo o de Arrascaeta, que mais uma vez garantiu seu golzinho e mostrou que essa temporada é a temporada que ele vai ser o artilheiro da equipe. Arrascaeta deixou o dele depois de um bom trabalho ali dos jogadores do Flamengo, né? Um bom trabalho de passe dos jogadores do Flamengo, acabou caindo ali nas graças do Arrascaeta fazendo o gol. E também no segundo tempo, o Jorginho dá um passe magnífico, rápido, pensou muito rápido, fez a leitura de jogo, conseguiu encontrar o Luiz Araújo, que fez o segundo gol para o Flamengo, em um momento ali que o Flamengo estava um pouco mais morno no jogo, né? Não vou dizer que estava fora do controle do jogo, porque acredito que em nenhum momento da partida, ao longo aí dos mais de 90 minutos, né, um pouco mais de 90 minutos, o Flamengo chegou a, sei lá, sofrer algum revés ou sofrer alguma pressão. Teve um ou outro lance ali do Esperance que quis, de repente, fazer uma fumaça, mas nada muito assim. De resto, um sistema de marcação do Flamengo muito bem ajustado, o sistema ofensivo realmente trabalhava muito bem os seus espaços. O Flamengo no setor intermediário, mais uma vez, fazia aquele amplo domínio, né? Você tinha tanto o Jorginho quanto o Eric Pulgar fazendo muito bem o espaço intermediário, fazendo muito bem as retomadas e conseguindo fazer com que o Flamengo ganhasse fôlego e força lá na frente. Lembrando que, além do jogo do Flamengo, teve também o jogo lá do Los Angeles contra o Chelsea, vitória de 2-0 em cima do Los Angeles, né, pelo Chelsea, mas o Los Angeles, eu não assisti o jogo, mas as pessoas que assistiram falou que uma equipe que se mostrou muito competitiva e muito organizada. E agora, meus amigos, o jogo entre Chelsea e Flamengo promete mesmo, porque teve jogadores que acabaram sendo poupados do Flamengo, né? E lá do lado do Chelsea também teve jogadores que foram poupados, provavelmente para o jogo contra o Flamengo. Então vai ser uma partida muito interessante de acompanhar. Eu acho que o Flamengo ontem demonstrou muita qualidade técnica, né? Colocou realmente em campo um ótimo futebol apresentado. E, meus amigos, vai ser um jogo muito legal de assistir, esse do Flamengo e Chelsea, um jogo muito divertido mesmo. Inclusive, eu vou até ver aqui que hora que é para já me programar para não perder esse jogo, porque esse jogo vai ser muito bom, vai ser no feriado que vai estar emendado, graças a Deus. Então, às 3 da tarde, a gente vai conseguir assistir sim o jogo de Flamengo e Chelsea pela Copa do Mundo dos Clubes. Inclusive, pessoal, o Enzo Fernandes, dos destaques aí da vitória do Chelsea versus o Los Angeles, ele falou sobre as expectativas do jogo contra o Flamengo. Então vamos observar quais são as expectativas do time inglês para esse duelo que vai ser realmente muito interessante. A verdade é que Flamengo eu conheço, porque fomos rivais quando eu estava no River Plate. É um clube muito grande a nível mundial, tem muita torcida, muitos bons jogadores. Vai ser lindo o espetáculo. Eles são muitos, tem muita torcida. Será uma grande partida. Então colocou aqui o Enzo Fernandes, né, sobre a partida contra o Flamengo, que vai ser aí na próxima sexta-feira. Além disso, o Fluminense estreia daqui a pouquinho contra o Borussia Dortmund, um jogo difícil também. Então, para os secadores de plantão, eu acho que não vai ser só o Palmeiras que estreou com um empate, né, com um resultado não muito legal na Copa do Mundo de Clubes. Mas galera, vamos ser sinceros também, tá? Eu acho que em termos de qualidade técnica, eu não quero desmerecer as vitórias do Botafogo nem do Flamengo, pelo amor de Deus, de maneira nenhuma. Mas talvez o Porto não esteja num nível um pouco acima
que essas outras duas equipes, que o Seattle e que o Esperance? Será que não? Eu acho que sim. Eu acho que o Porto tá num nível um pouco acima. Penso eu. Penso eu que esteja num nível um pouco acima. Embora a gente sabe que as últimas temporadas do Porto não têm sido as melhores temporadas, mas ainda assim é um futebol europeu. E quando se fala de futebol europeu, realmente a prateleira fica um pouquinho mais alta. Ontem nós tivemos o jogo também entre Boca Juniors e Benfica, que todo mundo falou que foi um jogaço. Boca Juniors abriu 2-0, só que aí acabou deixando, cedendo o empate e ficou 2-2. Mais uma vez, um sul-americano versus um europeu continua ainda sem vencer. O Palmeiras enfrentou o Porto, não conseguiu vencer, empatou. Boca Juniors enfrenta. Oh, caramba. Benfica também não consegue vencer. Agora o Flamengo não pegou time europeu, Botafogo não pegou time europeu e agora é a vez do Fluminense pegar o Borussia Dortmund, que eu acho difícil os caras segurarem o Borussia, tá bom? Na minha opinião, a grande surpresa do dia de ontem da Copa do Mundo de Clubes foi realmente então a atuação do Jorginho. Eu bato o martelo mais uma vez e reitero da qualidade técnica, tática, individual e até mesmo visão coletiva de jogo que esse cara tem. É um cara diferenciado. Parabéns aí pela vitória, tanto aos botafoguenses quanto aos flamenguistas, e boa sorte aos tricolores. Afinal, seria bacana ver o Borussia caindo por um brasileiro. Mas aí ia ficar aquele estigma de que o Palmeiras foi a única equipe brasileira que não venceu na estreia do Super Mundial. E vocês sabem como que a mídia gosta, mas gosta de desmerecer o Palmeiras, né? É isso daí. Tamo junto, galera. Boa terça-feira pra vocês. Valeu, falou, até mais.